Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Amados, 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, que diz o seguinte: pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Amém, Jesus? Amém, Senhor? Amém. Quem quer nisso dá glória a Deus? Amém. Pode se assentar, Deus abençoe a todos. Estou orientado, aliás, que inclusive foi palavra no programa Decisão hoje, e o Senhor pediu para mim trazer isso de púlpito também. Estou orientado pelo Senhor a tratar sobre sabedoria. E o tema é tão importante que o que não falta aí nessa Bíblia aí é texto para deixar bem claro da parte de Deus e por intermédio do seu Filho que desceu aqui entre nós, que ser sábio é uma necessidade. E diríamos o seguinte: por que a sabedoria, pastor? Por que é um tema tão importante? Porque tudo naquilo que a gente faz aqui nessa vida exige decisão. Tudo que a gente faz exige escolha. E dentro das escolhas e das decisões, nós temos também consequências. Então é inadmissível que alguém acredite que possa ser ser humano normal sem estar instruído, capacitado, sem ter um caminho formado e uma direção para seguir. Então, de certa forma, todo homem precisa ser um sábio. Ele precisa ser especializado naquilo que ele quer fazer. E Jesus ele deixa claro isso em Mateus 24, quando ele vai falar sobre sabedoria ou condição sábia. Ele deixa claro por intermédio desse texto de Mateus 7,24 o seguinte: todos nós somos edificadores. Mas a pergunta aqui é a seguinte: edificamos sobre quem? Construímos perspectiva e vida. Em que alicerce? A partir de quem? É o que faz a diferença do que eu vou te pregar hoje aqui com os pensadores que estão lá fora agora. Então é fato, a sabedoria é uma necessidade e nós temos que ter, mas talvez não sabemos dizer ao certo aonde ela está, a que pode ser usada sem sombras de dúvidas de que ela é certa, de que ela é poderosa. Segundo o texto de Mateus 7,24, você é um edificador. A pergunta é essa: mas edifica instruído por quem? É isso que tem que fazer a diferença na tua vida, na minha vida e na vida da igreja. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós executamos. E lá na frente, o produto final de todo esse esforço vai dizer quem você é perante os homens e perante Deus. E isso é inevitável. O tempo vai falar quem é você. O tempo vai dizer quem sou eu. E isso é inevitável. Por isso, preste muita atenção no que eu vou te pregar aqui hoje. Pois eu não vim dar uma aula. Eu estou pregando a palavra de Deus. E como já disse Paulo aí, nós estamos instruídos por Cristo o que dizer aqui nessa noite. O que falar para esse povo que está aqui
nessa igreja hoje, está pronto para ser usado. Daí entra a questão. Todos sabem, ele tem um plano pessoal e uma meta para ser atingida. Qualquer pessoa e indivíduo tem isso. Isso é natural e normal na vida. Mas daí tem 3 fatores importantes que se combinam e podem ser perigosos: conhecimento, entendimento e execução. Todo mundo pode ter um pouco de cada isso dentro de si. É que nem esse copo aqui. O ser humano ele pode ser isso, cheio de informações, de conhecimentos, pode ter gabarito, pode ter conhecimento geral das coisas, entendimento sobre muitas coisas. Mas a pergunta que nós fazemos para esse cara intelectual, ou cheio de informação, cheio da capacidade intelectual, é quanto ele conseguiu tornar real, evidente, ou então, o que ele conseguiu, por intermédio disso tudo que ele foi informado a vida toda, aplicar na sua experiência de vida. Eu vou dar um exemplo claro, rápido aqui. 3 coisas se pregaram no mundo todo constantemente: justiça, liberdade e igualdade. Mas eu pergunto para você aqui nessa noite: qual o teor do cumprimento desses 3 fatores na nossa realidade de vida? De 0 a 100%. Até que ponto isso se cumpriu na sociedade hoje? Até que ponto a justiça, a igualdade, a liberdade foi um fator real para nós? 9%? 10%? Então a sociedade, e eu vou falar disso hoje aqui, ela tem uma mania que nós temos que tomar cuidado para não entrar nisso daí. Ela tem a mania de ficar repetindo as coisas que ela escuta. Eu acho que nós estamos vivendo num tempo que nós temos que parar e pensar o que está provado e pode ser aplicado. E no caso para nós, o que é de Deus. Se a sociedade hoje pegasse um pouco de bom senso para parar e pensar o que se cumpriu de tudo que já foi discursado e pregado nesse mundo, ela ia entender uma coisa que quando eu me converti eu já entendi e compreendi há muito tempo: que o sistema é falho, que o homem é miserável e limitado. E esse mundo que nós estamos vivendo, ele é cheio de dobras e pontas soltas. Então o homem pode ter um monte de conhecimento dentro dele e está transbordando de intelectualidades e domínios gerais. Mas nada do que ele conhece ou sabe acerca das coisas é útil se ele não conseguir aplicar. Ideias são ideias, realidades são realidades. E nós temos que saber separar estas coisas, porque a sabedoria que a palavra de Deus defende é bem oposta e diferente daquela que é pregado lá fora agora. Tão oposta que a Bíblia a tem por rival, porque ela não corresponde à perspectiva de Deus, mas à ideia dos homens, aquilo que na verdade eles fabricaram e elaboraram. Então quando se fala uma igreja para Cristo, como nós fizemos aqui, e as pessoas entram dentro de uma igreja como elas estão aqui agora, o nosso desafio é se esvaziar de todas essas informações que nós colhemos ao longo do tempo, e que nós somos honestos em dizer que nós só conseguimos aplicar 9% disso, e eu inclusive incluo quem é acadêmico aqui, tá? Nós não vivemos de sonho, de pressupostos, de intuições, mas de fatos, de realidades, essas que nos trouxeram inclusive aqui para essa noite, cultuarmos ou então ouvirmos Jesus. O maior desafio nosso, principalmente para quem quer seguir a Cristo, é se esvaziar de tudo isso que um dia ele aprendeu do homem, ouviu do homem, viu de livros, leu em livros e repetiu várias vezes como se aquilo fosse uma verdade. Se esvaziar disso tudo para poder escutar de Jesus o conhecimento, o entendimento
E a execução que pode te trazer algum benefício, que não vai ficar só em sonho, só em fantasias. Vai se tornar realidade. Porque é independente de homens. Deus opera. E nós estamos aqui para fazer isso acontecer. Se isso é uma idiotice, uma burrice, uma crendice, uma religiosidade, um fanatismo, respeita a tua opinião. Mas gostaria de te informar que isso aqui é uma igreja. E o dono dela morreu por ela. E melhor do que ele. Não existe ninguém melhor do que ele, aliás. Para dizer a nós que estamos aqui. O que é certo. O que é reto. O que é verdadeiro. O que é justo. O que é fiel. O que é poderoso para seguir. Vou dizer um segredo para você. O que faz uma igreja ser salva? É ela respeitar o seu Senhor e saber que Ele já deixou a ela os seus passos para ela poder seguir. Aleluia, meu santo poderoso. Aí é que está a questão. Então todo conhecimento, entendimento, execução em torno da vida, a palavra de Deus pede prudência. Você pode estar transbordando disso, mas só vai ser válido se você puder comprovar que isso te trouxe algum benefício perante Deus, inclusive aprovação. E eu chamo aqui a igreja a atenção de Daniel 2, versículo 20 ao versículo 23. O pastor eu não vou ler, mas o profeta ele fala da sabedoria que Deus proporciona. Amém? A sabedoria no sentido mais completo, mais sagrado. Uma sabedoria que pertence exclusivamente a Deus, porque ela é uma virtude. Ela não é inteligência. Ela é um dom. Quando a Bíblia fala sobre sabedoria, ela fala de revelação. Quando a Bíblia fala de sabedoria, ela está tratando daquilo que nós recebemos de Deus e estamos prontos para executar o que Ele nos revelou. Uma sabedoria que não consiste só em conhecimento divino, geral, onisciência, onipresença, onipotência, que são atributos exclusivos de Deus transferidos a nós pelo poder da fé. Não é só isso que a sabedoria trata, de conhecimento, mas também de fazer com que aquilo que está na mente, no coração, que Deus revelou, seja bem executado e tenha o alcance desses benefícios que nós estamos ouvindo Deus falar aqui. Então, o crente ele entra dentro da igreja para se informar exatamente de como ter uma trajetória bem sucedida com Deus, aonde lá no final ele obtém um êxito, da qual Deus também será glorificado. Paulo já dizia exatamente o quê? A igreja vive de uma sabedoria adquirida, revelada por Deus, e está pronta para ser usada por todo aquele que crê. Pode ser loucura para o mundo, mas para nós, que somos salvos em Cristo, é o poder de Deus, porque é por intermédio daquilo que nós conhecemos, é por intermédio daquilo que nós entendemos e executamos na fé, que nós nos tornamos bem-sucedidos com Deus. Mas já a sabedoria do mundo, a palavra de Deus tem outro pensamento. Ela não trabalha com Deus. Ela é oposta. Ela é rival. Porque é puramente intelectual, sem conhecimento de Deus, vive por intuição. E Paulo em 1 Coríntios 3,19, ele define que a sabedoria humana, a intelectual, sem conhecimento divino, para você poder entender, a filosófica, essa sabedoria é louca, é inútil. Em Tiago 3,15, também diz que a sabedoria do mundo é animal, é demoníaca. Eu sei que nós temos outras fontes para nos inspirarmos, nos orientarmos e gerarmos o quê? Sabedoria. Mas se esta é uma combinação neutra com Deus,
divorciada da vontade dele, para nós ela não tem nenhuma utilidade. Eu vou dar um exemplo claro disso aqui. Os livros apócrifos, por exemplo. Por que a igreja não utiliza aqueles livros para se inspirar na vida cristã que ela exerce? Porque já diz apócrifo, pois não tem conteúdo legítimo. Está contra. Oposta. Fala de um Jesus que a Bíblia não fala, trata de doutrinas, ensinamentos e conceitos que o Evangelho não defende, por isso foram colocados de lado na canonização, porque não valem, não prestam, são criações humanas. Já não é um sinal importante para nós que estamos aqui do outro lado? Então, há 66 livros que a Bíblia define o seguinte: tem informação suficiente aí para você poder ser bem sucedido nessa caminhada de fé que você está vivendo com Cristo. Você não precisa mais do que 66 livros, até porque muita gente aqui não leu nem um terço disso. Agora, por que, considerando isso, que Deus não permite que nós sejamos governados por si mesmo, ou então que o mundo seja governado por homens, porque Ele entende que nós somos limitados, miseráveis, que Ele precisa dizer a nós o que é certo, o que é reto, o que é justo, o que é verdadeiro, o que deve ser feito. Por isso a dependência nossa com esse livro aí. Entendendo isso, por que a igreja, por que nós, crentes em Jesus, vamos ficar perdendo tempo em escutar o que eles estão discursando, falando por aí, pela intuição? Se discursou, se debateu, é porque não tem uma verdade. Por que nós pregamos e você escuta? Porque nós cremos que essa é a verdade, então não precisamos debater a verdade. Discutir a verdade, já está pronta para ser usada. Você vai discutir o para quê, rapaz? Agora, se está debatendo, se está discutindo, é porque não está certo se é válido, se é bom, se é eficaz. Então pula fora que alguma coisa está errada. Deus não tem meia palavra na boca. Se Ele te trouxe para dentro dessa igreja, é porque Ele já tem algo preparado para a tua vida, que Ele certifica, que se você realizar, se você edificar, se você construir a partir do que Ele quer para a tua vida lá no final, Ele vai ficar feliz e você também. Por mais que você tenha lutas, provações, dificuldades, até se contrarie por causa do que Ele vai querer de você. As recompensas e as bênçãos que estão ortogradas ali, por intermédio dessa fidelidade, você vai experimentar, porque há um Deus por detrás disso. Não é um idealista, não é um qualquer. Há um Deus poderoso por detrás desta palavra, que você precisa conhecer e ter intimidade com Ele. Ao invés de ficar tratando como coisa comum, leve em consideração. Tem muita prova aqui que poderia nos dar uma direção certa do que as coisas vão acontecer, ou como elas vão acontecer, como elas vão terminar. E o que eu fico mais impressionado nisso tudo, ao Cenáculo da Fé, é que o povão está rejeitando e desprezando a sabedoria que Deus proporciona. Eles estão naquele elo, naquele cubículo, naquela coisa de relação humana, para ficar trocando farpas, trocando experiência e conhecimentos que Deus não está participando. É como eu te disse aqui, eles estão repetindo uma coisa que eles não têm certeza, eles estão repetindo uma coisa que eles não têm testemunha, eles estão repetindo uma coisa porque ele ouviu de outro. É que nem a evolução. Ele ouviu tanto que se tornou um ateu, mas ele nunca teve uma prova circunstancial para realmente dizer: eu sou crente de que isso é uma verdade, porque isso se cumpriu. É uma ideia que fica aí dentro dele aí, e que ele não tem condições de aplicar aquilo naquilo que ele está vivendo aqui agora. Agora, se vai te consolar que Deus não existe, filho, isso é outra coisa. Mas dizer que isso vai funcionar para você poder viver essa vida que você leva aqui, sinceramente, isso é muito burro de pensar isso. Se você, obviamente, pensar. É um dever nosso. Estamos direcionados
Há algo superior daquilo que nós estamos ouvindo aqui. Há muita palavra, há muita opinião, são muitas ideias, são muitos pensamentos sendo discutidos ao longo do tempo, mas o que é válido? O que é sólido? O que é concreto nisso tudo que a gente está ouvindo aqui? Eu vou falar uma coisa rápida aqui. O mal, a corrupção, é um fato concreto. Política já não. Se você ver a natureza disso, você vê que ela foi feita para não funcionar. Mas a corrupção, nós somos marcados com ela. Todos já foram vítimas passivas e ativas disso aqui. Temos coisas para falar disso aqui. Então isso é uma realidade que chega na porta da minha igreja e para dentro da minha igreja, como pastor. E eu tenho que levar em consideração que isso não é um sonho, é uma realidade. Tem disso que eu estou falando para você aqui. Agora, qual a tua ideia de como isso vai ser solucionado? Isso é uma outra coisa. Mas a realidade é essa. Nós temos um problema sério aqui, chamado ser humano. E nós não sabemos como lidar com isso. Senhor, nos ilumina. Nos dá a tua sabedoria para que nós possamos conduzir essa vida, conduzir as nossas relações, conduzir vida com o próximo, sem ter esse constrangimento, essa decepção, essa frustração de amanhã ver ele montado em cima de mim, me esfaqueando, me molestando, me matando ou me esquartejando. Isso é uma realidade. Então Deus é isso. Ele não esconde de você. E tem a solução para a tua vida. A pergunta seria essa: você está a fim de ser instruído por Ele? Porque a inteligência que Ele quer que você tenha, você não vai comprar em faculdade nenhuma, você não vai adquirir por intermédio de homens. É uma virtude dEle, concursada na fé. E talvez você tenha medo de ter essa experiência e gostar. E para a igreja hoje é uma vergonha ela ficar repetindo certas coisas que ela ouviu e ignorar que ela tem um Deus para dizer se aquilo que ela está escutando é certo ou errado. Porque há 3 divisões da sabedoria que a Bíblia defende. A primeira delas, para se formar um sábio com Deus, ou um sábio para Deus, é aquele que admite, ou então reconhece, ou então vive uma sabedoria adquirida de maneira natural. Abre a palavra de Deus. Isaías 28, verso 23 e verso 29. Lê bem alto para o pastor, por favor. Isaías 28, verso 23. Lê primeiro o versículo 23 para o pastor, por favor. Vai, Cenáculo. Versículo 29 agora. Amém? Lê de novo, meu irmão. O 29, filho, você está engasgando. Lê. Amém. A primeira divisão de a formação de um sábio para Deus é o sábio de Deus é o seguinte: o crente, aquele que recebeu a sabedoria de Deus. A instrução primeira que ele recebe de Deus, a primária que ele recebe de Deus é a seguinte: leve em conta os processos da história de Deus na tua vida. Pois a sabedoria que Ele quer que você tenha, Ele demonstrou em toda a história humana. Então você pega a Bíblia, você lê história para quê? Para saber exatamente como que Deus administrou a sua salvação na vida das pessoas. Como de maneira justa Ele julgou, como de maneira justa Ele retribuiu, como de maneira justa Ele puniu, como Ele dividiu o bem e o mal, o justo e o fiel.
do infiel, do perverso. Leve em consideração o que ficou no passado, o que está na história dos homens e como Deus administrou a sua salvação. Por quê? Porque vai ser lá, na história de Deus com os homens, que você vai ter uma sabedoria pronta para você usar, que Deus te demonstrou, que Ele te revelou. E quando você colher na vida daquela pessoa, daquela figura na história, você vai ter entendimento de como Deus se comportaria com você. Como que Deus te julgaria? Como que Ele te retribuiria? O que você precisaria para Ele te abençoar? Ou então o que você daria a Ele para Ele te condenar? O processo da história, ela é uma das divisões da sabedoria. Que a igreja se educa, assimila, não é porque ela é crítica, analítica, é porque é lá que está o comportamento do Deus que ele confessa, que a igreja adora, que a igreja reconhece, que a igreja louva. E uma pessoa que quer ser sábia com Deus, ela não pode ignorar o que ficou lá atrás. Vamos tocar a bola para frente, vamos esquecer o que ficou no passado. Isso é um pensamento teu, não bíblico, tá? Deus, ele pode apagar os pecados, mas a história não. Ele deixou rastro para tudo quanto é lado, a começar de Jerusalém para o mundo, porque Ele quer que você saiba quem é Ele. E se nós queremos a sabedoria dEle, adquirida dEle, transmitida dEle para nós, o bom caminho para sabermos exatamente como conduzir a nossa vida é nos espelhar naquele que Ele já se manifestou no passado, lá atrás da história. E formar o conceito do que será agora, do que será para o futuro, porque é o mesmo comportamento. E não é questão profética, é doutrinária na Bíblia toda. É a primeira divisão que eu ponho aqui destaque para você. Outra que se harmoniza, Efésios 1, versículo 8 e versículo 9. Lê bem alto para o pastor também, por favor. Efésios 1, versículo 8 e versículo 9. Leia alto, viu, cenáculo? Porque a palavra é digna de toda aceitação. Leia alto. Amém? Quem entendeu o que você leu aí? O que a Bíblia considera em Jesus? Que Ele é uma palavra encarnada, que se tornou escrita porque Ele se manifestou. Deus revelou sobre o seu Filho todos os mistérios da sua vontade. Tudo que é ciência e conhecimento e mistério foi revelado por intermédio das pessoas simples de Jesus. É isso que a Bíblia me fala. E a outra divisão poderosa na sabedoria que a Bíblia prega, que é exatamente o quê? O aprendizado. A Escritura está aí, não é para enfeite, ela está aí para você aprender, para você aprimorar, para você conhecer, para você saber acerca dos propósitos de Deus, da sua vontade, e por intermédio dos fundamentos que Ele te dá, construir uma vida digna, que agrade a Ele. Esse é o crente. Ele não pega conhecimento da palavra de Deus para ficar discursando, ele pega para aplicar nele e gerar dignidade ao ponto de que Deus se alegre daquilo que ele se tornou. Foi isso que Jesus veio realizar em uma das suas obras de vocação, da sua missão. Não veio passear aqui nessa terra para fazer showzinho gospel, não. Veio por intermédio da sua obra, da sua ação, do seu testemunho, da sua pessoa, nos dizer o que é mais certo para ser vivido. Então há coisas que da vida que eu não preciso perguntar para o meu pai e para minha mãe o que eu tenho que fazer, ou então ir lá para Gandhi e perguntar para ele o que ele pensa sobre isso. Eu vou lá e falo assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim?
nessa situação, baseado naquilo que ele ensinou, naquilo que ele mandou escrever, naquilo que ele mandou documentar, desde os profetas até a obra apostólica, está pronto para você usar. Bota para dentro, filho, e mão na obra, enxada na terra, e vamos trabalhar. Você não precisa ir lá pedir para ninguém permissão, Deus já te deu a permissão. Faça por fé, e não por vista, e não por aparência. Bota a mão na obra, vamos trabalhar. A escritura está aí para quê? Se eu quero ser um sábio com Deus, ter a sabedoria que Ele nos dá, que Ele revela, eu preciso conhecer os seus propósitos, a sua vontade, e por intermédio desses fundamentos, gerar um crente que anda e caminha com dignidade, ao ponto de agradar o Deus que Ele serve. E isso foi revelado para você usar. E o terceiro ponto que se harmoniza é o que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, nós lemos aqui também. A revelação, a experiência concursada. Sabe o que é isso? Bom, Jesus ele desceu, se encarnou, transformou-se em um homem, para que Deus proporcionasse por intermédio dele o exemplo daquilo que nós precisamos ser. Nos deu natureza de sabedoria, dinâmica de sabedoria, ponto de vista de sabedoria. Está tudo pronto para você agora ser, baseado no exemplo que Ele te deu. Faça. Por isso que a dinâmica da sabedoria é cristológica, pois a sabedoria que Paulo pregou, que nós temos que ter, é aquela que nós vimos ser executada em Cristo. Por intermédio do que ele prega, do que ele fala, do que ele ensina, do que ele viveu, do que ele executou, do que ele testemunhou, está pronto para a igreja viver. Deus revelou para te fazer sábio, Deus te revelou para te instruir, Deus te revelou para te dar um caminho, para te dar passos definidos, previamente definidos, para que você não tivesse sombra de dúvidas ou incerteza daquilo que você precisa viver que agrade a Deus. Se a minha visão se distanciou disso, para o que os homens falam, para o que a modernidade prega, para que o que a geração solicita e invoca neste momento, é um déficit meu, como pastor, como cristão. Se no dado momento da minha experiência eu passar a ouvir o que os outros estão falando, ao invés de buscar nele o exemplo que eu preciso viver. Irmãos, a coisa está tão séria do que eu estou te falando aqui, que os camaradas chegam ao ponto de dizer o seguinte, que o que Jesus viveu e o que ele ensinou e posteriormente a igreja também executou, está defasado para os dias de hoje. E eu queria entender essa coisa que está na cabeça de muita gente que se diz aí crente e evangélica, de que Jesus não seja mais uma obra eficaz e suficiente para te dizer o que é certo. Então qual é a verdade que nós temos que seguir, pelo amor de Deus, agora? Nós não podemos aceitar que Deus ele vai ter que sentar numa mesinha de alguma escola para buscar conselhos de como ele deve ser Deus em pleno século 21. Eu não vejo Deus entre os sábios, eu não vejo Deus entre os inteligentes, eu vejo Ele, como Paulo falou, aniquilando a inteligência, destruindo a inteligência humana, envergonhando a inteligência humana, porque a sua loucura é mais inteligente e sábia do que os homens, diz a palavra de Deus. É mais forte, mais sábia do que qualquer homem. Se eu tenho um Deus para crer, para confiar, para seguir, para obedecer, para se instruir, então eu tenho tudo. Então não está discutido aqui que não há uma verdade para seguir. O que está sendo discutido é que a verdade que existe, ela não condiz com aquilo que os homens na verdade querem pensar agora ou buscar agora. Essa é a crise, porque a verdade existe, mas talvez você não queira ela. É um copo cheio de informações, transbordado de opiniões, e não conseguiu aplicar nada, e está caminhando para a destruição e para o buraco pior do que já está.
e não está enxergando isso. Porque há conceitos e preceitos que Deus defende para a tua vida, que talvez você não queira escutar, não queira ouvir, não queira aprender, adquirir, levar em consideração, e por isso que está sendo assolado, destruído, arrebentado, amaldiçoado pelo pecado e pelo diabo. É muito simples. Porque você não sabe. Olhe para o passado e veja o que Deus fez com eles. Quer ser um sábio? Conheça o que está escrito. Quer ser um sábio para Deus? Veja no Filho encarnado dele o exemplo que você tem para seguir. E para de enrolar, amigão. Porque o povo está querendo o templo para um outro fim, que não é a conversão, o arrependimento e a transformação. Eles estão querendo tempo para outra coisa, para transar com Deus, não é para se converter não. E ficam aí no banco dizendo que a linguagem é difícil, que a palavra é difícil e muitas vezes ela é dura, insuportável, mas nós já poderíamos ter simplificado grande parte dessa massa aí. Que se eles tivessem uma igreja governada por Jesus e não por homens, eles nunca entrariam. Entraram, porque mudou. É muito simples. Você quer ter uma dimensão daquilo que Deus quer que você tenha por inteligência e capacidade de juízo? Olhe para ele e veja o que ele fez lá, que é o que ele faria agora. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, do que seria a sabedoria executada em Cristo a nível de perspectivas. A gente fala de futuro todo dia, a gente fala do presente, das coisas que estão nos ameaçando aqui agora. Nós falamos do homem, nós falamos da vida, nós falamos do tempo. Tempo, um exemplo, quando eles falam do tempo, eles dizem, é tempo de paz. Será que a Bíblia é a favor disso? É tempo de segurança. Será que a Bíblia é a favor disso? É tempo de união, que nem um retardado com uma camisa de super-homem outro dia falou para mim, pastor Daniel, é tempo de nós nos unirmos. Será o que a Bíblia também está falando? Super-homem? Eu acho que não. Lucas 17, 26. A sabedoria de Cristo é a sua reflexão. Um exemplo claro disso. Olha, eu estou olhando para esse mundo aqui agora e eu estou enxergando nesse mundo todas as probabilidades de que ele seja um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo de transformações, um mundo de paz e alegrias e bênçãos, porque eu vejo Deus trabalhando no meio deles. Então vamos ver se Jesus pensava a mesma coisa. Lê Lucas capítulo 17, versículo 26. Amém? Amém? Qual é o fim para uma sociedade cuja maldade dos homens se multiplica sobre a terra? Qual o fim? Para toda imaginação dos pensamentos, do coração do homem, cuja maldade é contínua. Jesus olha e vai buscar um exemplo lá atrás na história. Qual foi o exemplo? A civilização da qual Noé viveu e recebeu a revelação de Deus. Para dizer qual vai ser o fim: destruição. Assim como Deus destruiu toda a civilização da qual Noé viveu fé, porque o pecado se multiplicava, assim também será na vinda do Filho do Homem. Quer ser sábio com Deus? Parta do ponto de vista dele, como ele enxerga o mundo, não do teu ponto de vista. Não olhe com os teus olhos, olhe com os olhos dele mesmo e pergunte a ele: Senhor, o que vai ser desse mundo? E ele vai dizer a você: o pecado se multiplica lá, o pecado é contínuo, o pecado permanece, a corrupção sangra. Deus vai fazer a mesma coisa com este mundo como fez com o mundo de Noé.
Enquanto os homens comiam, bebiam, se casavam, semeavam, plantavam, colhiam e buscavam realização própria, Deus preparava um dilúvio para ser derramado sobre eles. Então, para você que está aqui nesse culto hoje, entender aonde o crente entra nisso, ele para, então se o mundo está jurado também pelo Evangelho da Graça que Jesus representou na nova aliança, como aquele também foi, então eu vou me precaver, no sentido de que agora, nesse exato momento, vou ter prudência absoluta de fazer as minhas escolhas, de fazer as minhas decisões, de sempre estar cauteloso, bíblico, para saber o que Deus quer de mim, porque a penalidade, a resposta que Deus vai dar a este mundo pecaminoso vai ser dura e eu não quero participar. Agora, para o retardado, quero que se dane esse pastor, que se dane todo mundo, eu vou curtir a vida. Nada do que eu estou falando aqui para ele é útil. A primeira oferta que derem para ele, vai agarrar e vai partir para o abraço. Mas a sabedoria que estava no Filho de Deus, encarnada, e está muito bem testemunhada para você aí, ele tinha essa perspectiva sobre o mundo também, no versículo 29, lê para o pastor. E enquanto eles comiam, bebiam, enquanto eles casavam, se davam ao casamento, enquanto eles plantavam, colhiam e tal, quando Ló saiu de Sodoma, saiu daquela terra, cuja maldade subia como clamor diante de Deus. O que Deus fez com Sodoma, cenáculo? Fez chover sobre ela fogo e enxofre. Quer que te diga uma coisa aqui? A arqueologia comprova isso. Se o Jean Willis, se Jean Willis agora acha que tudo isso tem que ser interpretado, é um problema dele, e da bicharada que também segue ele. A questão aqui, sodomia, uso do canal excretor, que processou o deputado lá, já era uma prática antiga lá atrás. Então eu pergunto para o Deus da história, para o Deus da escritura, para o Deus encarnado, o que o Senhor faria com uma sociedade cuja preferência é o sexo anal? Se ele vai contra a corrupção que ela exerce, quando a igreja sair do meio dela, eu faria o mesmo que fiz com Sodoma e Gomorra, e Jesus está pregando sobre isso aqui. Assim também será na vinda do Filho do Homem. E isso também está prometido no Evangelho da Graça. Por isso não acredite que Deus vai ter um comportamento diferente com esse mundo aqui, com esta geração aqui, do que ele teve lá atrás. Porque pela palavra do próprio Filho dele que esteve aqui, o conhecimento e o entendimento e a execução que nos foi dada por ele, nos mostra que o mundo não vale a pena, e o pecado que está nele também, porque tudo que é iniquidade, tudo que representa maldade, para Deus ele vai aniquilar, ele vai destruir. Você quer se incluir nisso? É um direito teu, e de Constituição inclusive, o Estado te promete direito para você poder usar a liberdade que você tem, para fazer o que você quer, só que no pensamento da fé, Deus vai te pegar lá na frente. E se eu tiver incluído, também vou nisso. Vai todo mundo, vamos de mão dada e dando glória a Deus. Mas o que nós vamos ver descer do céu é fogo e enxofre. Porque Deus vai consumir tudo que é pecado, no tempo em que Ele estabeleceu. E eu não sei dizer para você ao certo quando. Mas já há indicativos de que o pecado não compensa, baseado só na história. O crime não compensa. Você não sabe dizer, mas a Bíblia sabe julgar. Você não sabe qual é o lugar que Deus vai dar à sodomia? Não sabe ou não tem coragem de dizer qual é o lugar que Deus dará para o mundo da corrupção e as pessoas que estão dentro dele? Mas a Bíblia sabe julgar isso. Tem conhecimento, tem entendimento. Para todo mundo aqui hoje, está pronto para ser usado. Não queira estar lá quando Deus for julgar. Mateus 11, verso 20 ao 24.
Mateus 11, 20. Preparado aí, irmão? Preparado aí, cenáculo? Amém. Vamos falar de direito civil? Vamos falar de liberdade mais ainda um pouquinho? Vamos falar, cenáculo, do que realiza, do que satisfaz, do que me faz me sentir ser humano, direitos humanos, etc, etc. Olha o que Jesus diz aí. Versículo 20. Então começou Jesus a denunciar as cidades que ele operou a maior parte dos seus milagres e não se arrependeu. E ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom, se tivessem feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Por isso eu vos digo, Jesus refletindo, que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, erguer-te-ás até os céus, serás abatidas até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos milagres como em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Porém eu vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para os de Sodoma do que para ti. Qual o fim de uma pessoa impenitente? Qual o fim de uma sociedade soberba? Qual o fim dessa geração impenitente que Jesus esteve no meio dela e evangelizou, e pregou e falou? O que vai acontecer com ela? Ele já deixou claro. Porque eu vos falei e vocês não têm mais desculpa dos teus pecados. Notem. Haverá mais rigor, mais juízo para esta geração do que foi para Sodoma e Gomorra, porque se Jesus tivesse ido lá em Sodoma, como ele veio para nós aqui, com os sinais que ele veio, com o que ele demonstrou, ela talvez teria se arrependido e existiria até hoje. Mas só o fato de nós não levamos em conta o que ele viveu, o que ele ensinou, o que ele pregou, o que ele falou, e seguimos o exemplo, já pela própria palavra dele, ele definiu de que nós teremos uma condenação pior do que Sodoma e Gomorra. E passa exatamente a deixar claro, para quem está lendo essa palavra aqui, que como Deus leva em consideração o que ele fez na história, como que Deus leva em consideração o que está escrito aí, e o que já foi pregado, como que Deus leva em consideração aquilo que o Filho dele trouxe para nós por herança de conhecimento. Minha gente, não vai passar um tio, uma vírgula. A coisa é séria. O cara entra na igreja e está aqui para receber uma bênção, e Deus está querendo dar para ele o conserto. E fazendo com que ele não seja participante da punição pior que vai vir. Porque se ele não conseguir amar e crer e viver Jesus agora, vai ter uma punição pior para ele do que foi para Sodoma. Porque o sinal maior que Deus poderia ter dado à humanidade é aquilo que Paulo definiu que é loucura para muita gente ainda: o Cristo crucificado. Que talvez você despreza, trai, violenta. E qual vai ser o teu fim? Ó sábio, ó inteligente. Qual vai ser o nosso fim? Se continuarmos a prisar no sangue da nova aliança e desprezar o Espírito da graça, como muitos estão fazendo, 90% ou 99% daqueles que frequentam a igreja, achando e acreditando que pecado é normal. Pecar todo mundo faz e Deus tem que entender, mas não é o que a Bíblia me informa, não. Se você for aplicar a sabedoria dele no campo da perspectiva, você vai ver que muita gente aí que está achando que vai para o céu, vai para o inferno. E você aí, filhão, que quer subir para o céu, ele vai te abater até o inferno. Porque tudo que ele te ensinou, que ele manifestou, que ele deixou pronto para você usar, você despreza. E o castigo maior é para você. Com Silas, com Macedo, com R.R. Soares e todo mundo te dando cobertura espiritual, que aliás vão para o inferno também.
Porque não pregam o evangelho. Pregam a filosofia. Mas o fato é, quer ser sábio com Deus, leve em consideração o que Ele já fez lá atrás. O que Ele marcou, o que Ele fundamentou, o que Ele deixou claro para todos nós na história humana. E você vai ser sábio com Deus. E vai saber executar bem a tua vida. E vai saber chegar num fim cujo a glória que você tanto sonhou com Deus vai ser alcançada. Mas se esse povo que entrou aqui continuar desprezando as informações que Deus dá, e brincando de fé, e brincando com elas, manipulando, usando de maneira errada, subestimando o que está aí, o que tem para você é bem pior do que já teve lá atrás. Porque baseado naqueles que Deus pegou e matou, condenou, antes de mandar o seu filho aqui, já dá para ter uma noção do que Ele vai fazer com esse mundo. Quando eu olho para a igreja, pela corrupção que está dentro dela, não é diferente. Senhor, qual vai ser o fim de toda esta apostasia? Eu olho lá para trás e eu vejo o que Ele fez com Israel, eu vejo o que Ele fez com o templo, eu vejo o que Ele fez com os utensílios sagrados, que muitos levaram em consideração que aquilo tinha uma importância espiritual. O que Deus fez com este povo da dispersão, nos massacres, nas perseguições que eles vivem ainda. E para muitos que pensam que Deus está em Jerusalém, que Deus habita em Israel, estão errados, porque Ele já abandonou há muito tempo esse povo por causa da rebeldia e da rebelião que eles representam. Se eu for lá nas cartas apocalípticas, que Jesus pede a João uma carta para cada uma das 7 igrejas que estão documentadas lá, vejo 5 das 7 igrejas, Jesus se manifestando contra elas, pelo pecado que estava ali dentro de cada uma delas. E o que Ele determinou que viria sobre elas? Você já leu? Então não tenha o conceito de um Deus inativo, parado, que não está por dentro de tudo que está acontecendo. Porque talvez se Ele pudesse transmitir o que Ele está sentindo agora, se ia ter uma outra dimensão a respeito das coisas, até do que está para acontecer. Porque nós estamos sendo orientados pela opinião pública cristã no seguinte ponto: vamos respeitar o que está acontecendo dentro da igreja e deixar que Deus julgue no final. Só que eu gostaria de te informar uma coisa, que Jesus já julgou há muito tempo o parecer de cada uma delas à luz do Evangelho. E o que vai acontecer com elas, caso elas não se arrependam? Qual vai ser o fim da apostasia? Destruição. Ele ferindo de morte e destruição aqueles que não quiseram se arrepender até dentro da igreja. Então, de antemão, pela história, pela escritura e pelo que Jesus viveu, eu já poderia saber o que vai acontecer comigo aqui. Agora, não preciso nem perguntar lá para o pastor: pastor, traz uma revelação quentinha aí. Traz uma previsão daquelas bem, manto, terra, aleluia, glória, glória. Eu já sei o que vai acontecer. Se eu continuar assim, qual vai ser meu fim? Sou corrupto com a igreja, sou corrupto com Cristo, sou corrupto com a família, sou corrupto no emprego, sou corrupto no trabalho, sou corrupto na mente, no pensamento. Qual vai ser meu fim? Deixa que não é. Talvez você esteja buscando uma outra coisa que não é evangelho. É o direito teu, mas não é direito de ninguém levar Jesus para dançar essa música, levar o evangelho para essa corrupção toda que está lá fora e dizer que Deus está concordando com tudo isso. Porque se você não tem um parecer, Deus tem. Se você não julga, Ele julga. E já deixa pré-estabelecido o que vai acontecer aí na frente, com gente adúltera, fornicária, idólatra, feiticeira, espírita, necromante, ladrona. Se você não foi lá se consultar, eu te oriento. Com os efeminados, com os sodomitas. Não
não herdarão o reino do céu. Não viverão a salvação eterna que Jesus veio trazer, executada aqui entre nós. Não vão subir, vão ser abatidos por ele, porque não quiseram se arrepender. As informações estão sendo dadas para mim. Mas daí entra o outro ponto. Mas aí, pastor, o que Deus faz com os fiéis? Com os leais? Com os sinceros? Com aqueles que escutam a sua palavra? Só na carta apocalíptica, para as 7 igrejas que ele se manifestou, ele deu 7 bem-aventuranças e exaltações para quem é crente fiel. O que ele faria com elas, se elas respeitassem o que ele ensina e o que ele fala? Conceito de bênção e de salvação. Dando conceito de bênção, ou aonde está a salvação dele. Só habita num tipo de gente que respeita, que obedece o que ele fala. Mas você não quer levar em consideração isso. Age como se isso não existisse. Diz que a gente pega pesado e é severo, porque não tem coragem de dizer que isso é coisa de Cristo. E lhe garanto, amigo, você não suportaria congregar numa igreja que Jesus é pastor. Só congrega porque o teu pastor não é ele. Porque a experiência que nós temos promovida na história nos mostra que Jesus sabe muito bem diferenciar o bem do mal, o justo do fiel. E aqui as coisas não são iguais. Estão opostas uma à outra. Porque numas Deus trabalhou. E as outras estão divorciadas dele. Porque escolheram isso. Você não sabe fazer essa divisão? Mas a Bíblia faz essa divisão. Eu quero, pastor Daniel, participar da bênção. Quero ser bem sucedido na fé. Você tem condições. Então seja sábio. Tenha a mente de Cristo. Execute a tua vida naquilo que Ele te deu como exemplo. Vai doer. Vai ser difícil. É desafiador. Mas diz Ele que é o caminho que salva. Que é o caminho da salvação. E mandou todos aqui se esforçarem para entrar. Agora, amigo, você que está em busca de um prazer, de uma satisfação, de uma exaltação própria, você que está em busca desse produto, que embeleza, que te privilegia, que te coloca em destaque, que te dá luz entre os homens, que te faz subir acima deles. O que eu tenho a dizer a você é que Jesus não te acompanha nessa trajetória. Você que ouve a voz do coração, você que escuta o que o teu coração fala, você que pede aos outros para ouvir a voz da intuição, você é demoníaco, inútil, inválido para a fé. Porque Deus poderia estar agora te enchendo da graça, da revelação, da palavra dEle, para te fazer rico na sua sabedoria. Mas você despreza para ficar com as porcarias, com as filosofias. E sabia por aí repetindo coisas que você nunca viu se concretizar. E sinceramente eu não entrei na fé para ficar à mercê de pressuposto. Entrei na fé para obter o conhecimento que Deus quer que eu tenha, o entendimento que Ele quer que eu tenha, para quando eu for executar tudo isso, eu alcance a bênção que Ele me prometeu. Nós não estamos aqui para receber pancada, disciplina, exortação, repreensão, para chegar no fim e sermos decepcionados com Ele.
A palavra de Deus fala que aquele que confia nele são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque Deus sabe o que é bom para você. Ele sabe o que é especial para você. E por mais que Ele prove a tua fé e a tua confiança, Ele nunca abandona um crente fiel. E faz questão de dizer a Ele que como Ele venceu este mundo, Ele também vencerá. Que como Ele venceu as tribulações, as oposições, as situações da vida, a sua igreja que crê nele também vencerá. E todas as promessas especiais que Ele alcançou por intermédio da cruz, todas elas só vão ser vividas por quem levou em consideração aquilo que Ele ensina e aquilo que Ele fala. Sabe, é uma obra tão especial, tão gloriosa, que se você abrir o teu coração para ela, Deus pode começar a fazer uma obra na tua vida a partir de hoje. Pode ser que o que Ele venha te falar a nível de mudança não te realize de momento, não te satisfaça a princípio, mas é o preço que nós temos que pagar. Ou nos opomos, ou então nos unimos a Ele. Qual o fim de um traidor? Qual o fim de quem trai a Cristo? É Jesus olhando para aquele e dizendo a ele: a melhor coisa era você não ter nascido do que nascendo para atrair o Filho de Deus. Se você não sabe definir qual vai ser o fim de quem peca com a placa de Cristo e o trai com um beijo no rosto dizendo que é discípulo dele e não é, Ele deixou bem claro o que Ele vai fazer com o Judas do século 21. Então por isso, meu amado, de certa forma todos nós precisamos ser sábios. Mas só tem um sábio que obtém sucesso no conceito bíblico, que é aquele que tem ouvidos para ouvir e olhos para ver o que Deus tem revelado. Volta teu coração para Cristo e a esperança para você. Se endureça mais ainda na tua intuição e o teu fim está próximo. Você não veio aqui nesse culto hoje passear. E o meu Senhor também não desceu aqui para ser morto em vão, para virar espetáculo, para que a sociedade escarneça. Ele deixou algo tão forte aqui de legado nessa terra, chamado Evangelho, que Ele já definiu que é baseado no que Ele pregou, que a sociedade lá fora vai ser julgada. A palavra que você resistiu e negou, você vai ser obrigado a ouvir da boca dele quando ele for te julgar. Por isso tenha certeza de uma coisa: Deus não está sentado numa cadeira. Ele trabalha, Ele luta, para que uma alma aqui nessa noite se salve. Para que alguém que está nas trevas aqui venha para a luz. Para que entre os inteligentes e os sábios, alguém seja sensato, tenha bom senso, de saber que Deus é superior a tudo isso. Para que algum dessa turma de desviados entenda que não há garantias para eles assim. Pois a linguagem do Evangelho define que na graça e na salvação só tem espaço para o fiel. E quando ele vier, ele vai separar o joio do trigo, a ovelha dos bodes, e fará distinção entre o bem e o mal, entre os que são e não são. E esse dia está próximo.
E se você não sabe dizer o que vai acontecer e o que está acontecendo, a sabedoria que a Bíblia prega sabe dizer. E julgar muito bem. Qual é o nosso tempo agora? Não é de paz. Não é de segurança. Não é de união. É de conserto. É conserto. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos.